Fala galera, sou Elton Santos falando aqui. Seguinte, resolvi trazer aqui uma dica de como modularizar a aplicação em Flat. Bom, não vejo muita gente falando disso. A maioria dos tutoriais são bem simples, né? Não entro nesses detalhes. Mas eu decidi trazer aqui a minha experiência. Bem, aqui a gente tem o básico de uma aplicação Flat, não é isso? Para quem já construiu alguma coisa sabe que essa aqui é uma estrutura básica. Se a gente rodar isso aqui, né, com flat run, não precisa de mais nenhum argumento, né? Ele já identifica que é o main. A gente tem aqui o Olá Mundo. Bem, muito simples, não é isso? Mas e se com o passar do tempo, né, na construção da minha aplicação, eu precisar colocar N componentes parecidos com esse, componentes maiores, com mais definições, setando a cor, setando a fonte do texto, esse código tende a crescer muito. E para ficar num lugar só, numa página só, num arquivo só, no main, por exemplo, vai ficar muito ilegível e vai ficar muito bagunçado. Você vai mexer lá embaixo, depois tem que subir em cima. Não é legal de desenvolver e tende a ficar um emaranhado de código. Bom, para resolver isso, como é que a gente pode fazer? Bom, a gente aqui tem a base, né? Como é que a gente pode modularizar isso em termos de função? Muito simples, né? A gente pode vir aqui e criar uma função chamada header, né? Essa função ela vai basicamente retornar isso aqui, sendo bem breve. Ela vai ter um return e vai retornar o conteúdo, e aqui eu chamo header, né? Como função. Isso aqui é a mesma coisa de eu jogar esse header para cá para dentro, né? Poderia colocar ela aqui dentro e poderia anular isso aqui. Já iria funcionar da mesma forma. Vamos lá. Vamos testar para ver se realmente está funcionando. Bom, tá aí a mesma coisa, né? Isso faz com que todo elemento que eu criar, eu posso criar uma função que vai retornar ele. Isso é bom? É. Porém tem as suas limitações. Por quê? Porque mesmo que eu esteja utilizando funções para retornar os argumentos, né? Vamos colocar aqui por exemplo, um main content, né? Page.add main content, por exemplo, né? Um novo componente que eu vou criar, né? Por exemplo, ft.content ou container. Vamos lá, content. E aqui eu vou colocar aqui só um texto mesmo, só para a gente exemplificar, para não ficar muito grande e difícil de ler. Bom, aqui a gente tem aqui o main content, né? O nosso componente. Eu posso aqui adicionar ele. Eu já estou adicionando ele, na verdade, né? Então aqui eu posso adicionar o header. Vamos criar um padrãozinho básico aqui. Em vez de eu utilizar isso chamando direto, eu posso fazer assim do jeito que estava, né? Só para a gente manter um padrão legal da aplicação. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa, não é isso? Vamos lá, rodar para ver como é que vai se comportar. Eu estou instanciando dentro, deu erro. Não existe valor associado com header, é porque tem header duas vezes. Tem um header aqui, desculpa gente, header e main content, pronto. E eu acho que agora vai dar certo. O que é que eu quero chegar com isso? Em formas de se fazer a mesma coisa. Header com valor. Uma pode acessar a variável header. Por que não está conseguindo acessar esse valor aqui? Não é isso? Vamos lá. Onde está associado como valor? Bom, porque tá dando conflito. Por quê? Porque esse nome é igual a esse. Tá vendo como as coisas começam a complicar um pouco?
o nome da função aqui é igual ao nome do argumento que eu estou criando. Então um sobrescreve o outro. Para isso não acontecer, eu posso criar um get, não é isso? Get header. E aí eu vou colocar aqui um get header, né? Aí muda a forma de... e fica até melhor, fica mais legível. Tá aqui, deu certo. Bom, e aqui eu estou instanciando dentro do próprio main. Isso aqui é a mesma coisa. Então, para mim acessar esse, as variáveis que estão contando para esse vai contar para o header também. E isso acaba sendo complicado de gerenciar, porque está tudo dentro do mesmo escopo. Para evitar esse tipo de coisa, a gente pode utilizar o conceito de classes, né? Para criar uma aplicação mais modularizada e independente entre si. Mesmo assim, utilizando-se de interligações entre as partes, né? Não vai ficar cada um independente por si só, porque senão a aplicação não funcionaria. Seriam várias aplicações, né? Então elas vão se comunicar entre si, só que de forma que algumas variáveis serão independentes e outras não. Algumas serão globais e outras não. Eu desenvolvi de uma forma simples de se fazer isso, utilizando classes, né? Então a gente vai criar uma classe aqui chamada header, né? Por exemplo, header. Essa classe ela pode herdar ou não de alguma classe do flat. Qual é a diferença de herdar ou não? A diferença é a seguinte: o flat ele trabalha com um sistema de updates. Então eu vou desenvolver aqui, aí vocês vão entender. Aqui dentro a gente coloca um build, não é isso? Coloca uma função que vai ser a função de build desse elemento. Então tudo que vier a ser da tela será gerenciado dentro desse build. Na verdade será construído. Aqui dentro eu posso colocar, né, um argumento chamado content, que vai ser o conteúdo do meu... Eu gosto de fazer dessa forma, porque aí você ganha um pouco de espaço aqui. Vai ser um ft. Vai ser a mesma coisa daqui, né? O header. Cadê o header? O header. Tá aqui. Vai ser essa mesma coisa. Eu poderia até utilizar a função no lugar de... Mas para não complicar muito, a gente vai usar o próprio conteúdo, né? E vai jogar fora essa alternativa aqui. Aqui a gente vê que já deu um erro. Por quê? Porque não tem essa função mais. Então aqui eu já posso criar o header, já foi criado lá em cima. É uma classe com H maiúsculo, tá vendo? Então eu criei uma classe. Beleza. Essa classe aqui ela já deve funcionar. Vamos ver se está funcionando. E por que não funcionou? Está dizendo que ele não tem essa função aqui, ó. A classe não tem a função build add commands. Por que isso acontece, né? Porque realmente ela não tem. É isso que eu estava explicando antes, né? Ela tem que ter uma classe do flat para herdar todos esses comandos de update e outros comandos de controle dos widgets, né? Bom, aqui a gente pode herdar de control, né? Container, por exemplo, ou de qualquer outra classe do flat. Ele vai funcionar? Vai. Agora vai. Tem que funcionar. Não funcionou. Por quê? Ó, já está dizendo aqui, ó, header objeto não tem o control ID. Não sei qual o motivo, razão ou circunstância, porque não está funcionando. E desconfio que seja por causa de um super. Bom, eu estou fazendo tudo aqui na hora, né? Não estou, como se pode dizer, copiando nada. Estou fazendo aqui de memória. Então, aqui eu tenho que chamar o super dessa classe para passar todos os atributos dessa classe para lá. Vamos ver se agora vai rodar. Agora rodou, tá vendo? Então são erros que vão acontecendo, que quando a gente... Eu já tenho todas essas classes prontas, então eu pego só o escopo dela e vou modificando. Então deu do mesmo jeito, ó. Então, mas só que agora eu estou usando a classe. Então se eu colocar aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um conteúdo de texto, esse text aqui eu posso criar ele aqui, ó. Main text, por exemplo, text. Então vou modularizar a aplicação aqui. Aqui eu vou criar um main text.
Na verdade seria header text, né? Só pra gente manter o padrão. Header text. E aqui embaixo eu tô criando tudo na hora, tá, gente? Isso aqui eu não tenho criado, não. Então, o que é que eu fiz? Eu modularizei, mais uma vez. Então eu tenho o content principal e tenho a parte de baixo, né? A parte o content do aplicativo em si, ou melhor, do header, do componente, e tem um content do text. Eu posso pegar esse aqui de qualquer parte da minha classe e modificar o valor dele, só dentro dessa classe. Então, se eu quiser em outro lugar acessar ele, eu não poderia. Por quê? Porque ele pertence a essa classe. Então, isso já deixa separado, você já consegue separar os conteúdos dessa maneira. Mas vai ter hora que você vai querer modificar de todos os lugares. Então, e para isso eu vou explicar como que se faz também. Mas por enquanto, esse aqui é o que o Flat recomenda, né? E se eu não quiser utilizar isso aqui, né? Não quero utilizar isso aqui. Para que utilizar? É tanto que se eu quiser colocar aqui, ó, self.expensive, né? Expense, não sei se é assim o nome, é igual a true, expande. Posso colocar isso aqui, ó. Só que não é aqui, né? Tá vendo como é aqui? Por quê? Porque ele vai pegar o container que ele está herdando e vai dizer que ele é expansivo. Ou posso mudar a cor, posso mudar qualquer coisa, o padding, qualquer coisa. Então isso aqui eu posso utilizar dessa maneira também, né? Colocar os atributos no elemento pai e o que está dentro dele vai ser herdado tudo que eu colocar aqui. Então basicamente é isso. Só que eu não quero utilizar essa classe. Então como é que eu faço? Deixa eu tirar isso aqui e deixa eu tirar isso daqui. Aqui eu tenho a classe do Python normal, então eu não tenho herança do Flat. Só que para me utilizar dessa forma eu tenho que modificar um pouquinho, né? Você vê que no init eu chamo build, né? Então isso aqui não muda nenhuma das duas formas, né? Aqui eu posso criar o que? Da seguinte forma. Se eu rodar dessa forma vai dar errado, como a gente já viu. Vai dar erro porque ele não tem o atributo build commands, não é isso? Build add commands. Então, por que isso acontece? Porque realmente ele precisa, você precisa quando você vier fazer aqui, jogar para dentro da página, você precisa pegar o conteúdo real. Então o conteúdo real é o self.content. Então, tem aqui o header, né? Eu posso pegar aqui o content e estou passando o content realmente. Isso aqui é bom por uma parte e também é ruim por outra. Porque quando eu faço ó, já funcionou. Quando eu faço dessa forma, eu tenho um total controle sobre meus elementos. O Flat não tem mais controle sobre nada. Então, toda vez que eu precisar fazer um update no content, eu dependo de atualizar manualmente. De que forma? Por exemplo, se eu estiver dentro do main aqui, se eu quiser atualizar ele, se eu der um page update, ele não atualiza o header automaticamente. Dessa maneira, porque ele não herda do Flat. Então o Flat não conhece essa classe. Então se eu quiser fazer um page update para dar um update geral, eu tenho que fazer page update, mas eu também tenho que fazer o que? Tenho que fazer um header ponto content ponto update. Né? Isso aqui vai acessar o elemento content, que é um elemento Flat, e vai dar o update nele. Então eu tenho total controle sobre isso. Isso evita também que alguns elementos fiquem atualizando o tempo todo sem necessidade. Mas tem que prestar atenção, você pode se embananar fazendo dessa forma também. Então você tem que ter a arquitetura bem definida de como você vai fazer isso. Então dessa forma aqui eu consigo... Um momento. Bom, voltei aqui, tá? E aproveitei para já trazer o próximo código, tá? Que basicamente é sobre aquilo que eu tinha falado antes. Como acessar variáveis de uma classe dentro de outra classe. Sem quebrar a classe, sem ter problema nenhum. Bom, aqui a gente tem o init anterior, tá? Quando eu utilizo uma classe que não herda do Flat, eu não preciso dele, tá? Então eu já poderia ter tirado ele.
Aí eu deixei aqui para mostrar a vocês que eu não preciso. Eu só preciso quando eu utilizo a classe herdada do flat. Bom, aqui eu posso eliminar isso aqui porque eu já tenho esse item aqui embaixo, tá? E eu vou explicar como ele funciona, tá? Bom, aqui a gente tem... Tá faltando também essa bonitinha aqui. Bom, o que é isso aqui? O que é que eu fiz aqui? Essa classe aqui é um singleton, né? É um padrão de desenvolvimento de software, de projeto, né? A nível de implementação, onde a classe ela só pode ter uma única instância. Então, isso é bom para você construir de forma segura, né? Você sabe que só tem um elemento. Então, onde você instanciar esse elemento aqui, header, você sabe que sempre vai retornar o mesmo elemento e nunca um novo elemento. Então, dessa maneira, eu tenho uma segurança a mais na minha aplicação de que determinados componentes só vão existir uma única vez. E se eu replicar o mesmo objeto em vários lugares da tela, sempre vai ter o mesmo conteúdo. Sempre vai ser o mesmo, na verdade. Só que como o flat funciona, né, ele vai desenhar de um lado ou do outro, se assim for o caso. O que isso aqui faz, né? Aqui é uma sobrescrita de método, né, do Python, onde quando eu for criar uma nova instância, né, eu estou dizendo aqui que ele tem que verificar se existe a instância. Se existir uma instância, ele retorna essa instância. Tá vendo aqui, ó? Agora, se não existir a instância, ele cria a instância da classe. Então, ele só vai criar uma única vez e todas as outras vezes que ele for criar esse elemento, ele vai retornar o mesmo. Então, isso aqui é um padrão singleton. Singleton, o nome certo, né? Bom, aqui no init tem uma diferençazinha daquele outro init, né? Que aqui a gente tem, eu recebo um app. Não dá nada esse app. Bom, esse app aqui seria a classe que representa o aplicativo como um todo. Porque até então só tem um main. O main é uma função, ela não descreve uma coisa do mundo real. Para mim ter uma aplicação bem organizada, eu tenho que ter uma classe app. Para isso a gente pode criar aqui agora. Eu nem lembrava dessa classe, para ser bem sincero. E ela pode ser herdada do flat ou não, do mesmo jeito das outras. E ela também é um singleton, então tudo isso aqui serve para ela também. Então todas as classes que você criar, que você quiser que seja apenas uma, você tem que colocar essas duas, o init e o new. Só que aqui, diferente do outro elemento do header, né? A gente não vai utilizar isso aqui, né? Porque ele já é o app. Então a gente tira isso aqui, tá? E tira isso daqui. Também vai tirar essa parte, né? Por quê? Porque ele em si já é o app. Então como é que eu faço isso aqui? Como é que eu vou criar em cima disso aqui, né? Vamos criar a função build dele, que é igual parecida com a outra. Ela vai ter um content, tá? Uma variável content. E aqui dentro desse content eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso? Esse app, na verdade, se eu não me engano, na verdade não. O certo é ele receber o que? Uma page. Porque a page é o que desenha as coisas, né? Então se o meu app não tem uma page, não vai ser legal. Então vamos colocar uma page aqui, não é isso? E aqui dentro do meu init, quando ele recebe a page, ele vai colocar dentro de uma variável page da classe. Bom, isso aqui já nos mostra que o caminho está certo. Vamos colocar um container com content, um texto. Na verdade eu vou colocar um ft.column, né? Para a gente ter mais elementos. E aqui dentro do controls a gente vai colocar, deixa eu abrir aqui. Não se importem com isso aqui, é a organização. Estou querendo ser um pouco breve, mas já está ficando grande a aula. Eu vou colocar aqui um ft.text. Só para a gente colocar aqui, por exemplo, este
é o app, né? Este é o app. E aqui dentro, então tem elementos que podem ser diretos dentro do app e posso ter elementos que vêm de fora. Por exemplo, o header, não é isso? O header vai vir da classe header, então a classe header está lá em cima. Lembrando que se ativa em outro arquivo, que é o ideal, você importa ela, né, para poder utilizar aqui. E aqui embaixo eu posso colocar, né, um novo conteúdo que é o header.content. Esse header.content é o que? O conteúdo do header. Se eu colocar só header, o flat não vai conseguir desenhar, porque ele não herda do flat. Então eu tenho que ter o content. Bom, dessa maneira a gente já redesenhou um pouco, né, a aplicação. E aqui embaixo eu posso colocar manualmente também o main content aqui. Eu posso criar essa variável aqui dentro do... Tá vendo como eu estou misturando as várias formas de se fazer? Eu só não coloquei aqui né, da função, né? Mas já mostrei antes como faz. Dá para fazer também. E aqui dentro eu coloco esse valor. Como ele é do flat, eu não preciso chamar o content, né? Ele já é o elemento. Então dessa forma aqui, eu consigo ir modularizando. Então aqui a gente tem que reescrever aqui, né, essa parte. E tem um porém, né? Em vez de eu instanciar o header, eu vou instanciar o app. Então o app ele vai receber a classe app, é isso? Dessa forma. E ele aqui já é um elemento, só que ainda não está pronto. Por quê? Porque eu preciso adicionar isso na página. Até então eu criei tudo aqui. É a única diferença que tem do app para as outras classes, que aqui dentro eu tenho que pegar a página e dar um add. Eu não tô escrevendo, copiando, tá? Tô só de memória mesmo. Por isso que às vezes eu esqueço uma coisa ou outra. Mas aqui, por exemplo, o add, então eu quero adicionar o que? O content. Eu não vou adicionar um a um, porque eles aqui já estão adicionados dentro desse content. Então eu vou adicionar o certo.content. É isso? E aqui eu vou dar um page.update, que independente de qualquer coisa, de qualquer classe, esse elemento aqui é um elemento da classe flat. E aqui também no content é um elemento da classe flat, então ele desenha tudo direitinho. Se eu tirar esse content, aí vai quebrar, mas eu tenho que manter o content sempre em classes que não herdam do flat, ok? Então você vai pegando aí por aí como é que você pode modularizar. E por que eu faço tudo isso aqui, todo esse enganchado de código aqui, né? Parece um enganchado, para que você consiga, dentro e fora das classes, acessar as variáveis. Então, dentro do meu app, eu posso acessar alguma variável? Posso. Posso acessar a variável de header text. Então, aqui dentro, por exemplo, eu criei o header, não é isso? Antes dele ser adicionado na página, eu posso vir aqui header.main ou header text, não é isso? Recebe, vou colocar aqui, foi modificado. Pronto. Só que eu tenho que dar um update, né? Isso antes dele ser adicionado na página, porque ele é um elemento flat. Então eu modifico o valor, só que aqui tem que ser value, tá, gente? Modifico o valor, não é isso? Porque o header text é o nome da variável do flat e o value é o conteúdo. Eu atualizei o valor, aí depois eu estou jogando para dentro do conteúdo do aplicativo. Dessa forma eu consigo pegar coisas que estão em outra classe e modificá-las. Vamos ver se está funcionando. Deu um erro. A classe app necessita do argumento página, né, page. Porque aqui eu não passei a page, né? Tem que passar a page aqui. Tá vendo como as coisas aqui né, são muitos detalhezinhos. Outro errinho, deixa eu ver. Tem um erro aqui que eu nunca vi. Mas vamos ver o que é. A página, o app, tem a instância, a página. Tá aqui. Adicionei, dei um update.
Deixa eu ver o que pode ser, meu Deus. Aqui tem um build, inicializou, tem uma instância. Aqui ó, ele falou de alguma coisa sobre tipos lá, ó. Um subtipo de um tipo. Bom, por quê? Porque eu tô. Como eu copiei e colei aqui, tá vendo? Eu vejo o nome da classe aqui ó, no super. Então ele tá tentando criar uma instância de app, só que com a classe do header, né? Não dá certo. Então tem que ser o mesmo nome que tiver aqui, tem que estar aqui, ó. É só esse errinho mesmo aí. Tá vendo que eu tô fazendo tudo aqui de forma natural. Não tô. Ó, já tem outro erro. Header requer um argumento app. Aquele que a gente modificou. Como aqui o header eu não estou passando app, o que é que eu vou criar agora? Quem é app? App não é essa classe que eu estou construindo aqui, a aplicação. Então eu tenho que passar ela por header, né? Então eu posso simplesmente passar o self, que o self é a classe app, nesse caso, né? Existirão casos de outro erro. Objeto header não possui header text. Vamos ver por quê. Talvez esteja errado esse nome aqui. Deixa eu ver. É porque eu não coloquei. Ó, veja só, não coloquei o header text como atributo de classe. Ele está como atributo de contexto. Então eu tenho que vir aqui e colocar um self, tá vendo? Quando eu coloco self, eu digo que ele é um atributo de classe. É essa a diferença de você trabalhar com classes. Você pode usar variáveis de escopo dentro, só aqui, que eu vou pensar só aqui, e posso usar variáveis de self, né, que é para toda a classe. E essas eu posso acessar de outros lugares. Então, por exemplo, aqui eu tenho um header, né, e eu vou acessar a variável header text, que é essa daqui, que é o atributo de classe. Por isso que ela agora vai ser vista. Ela pode ser modificada. Deu outro erro. Deu o mesmo erro, na verdade, porque eu não salvei. Agora sim, deu outro erro. Header objeto não possui update. Bom, não possui o atributo update. Por que ele está dizendo isso? Exatamente porque realmente ele não possui o atributo update no header, né? Só se eu criasse uma função aqui chamada def update. E eu poderia criar, mas no momento eu não preciso. Ele está dizendo isso porque eu estou acessando o objeto header, que é o objeto de classe, e estou dando um update, só que ele não é objeto do Flutter, é uma classe normal. Então, onde é que eu tenho que atualizar? Eu tenho que atualizar só o texto que eu modifiquei. Então tem que ser header.headerText.update. Isso aqui vai modificar de uma vez por todas o texto. Vamos ver se tem outro erro. Vários erros. Esses erros são para o aprendizado, né? Porque eu estou criando tudo na mão. Então, e a primeira vez que eu criei, deu muito mais trabalho, né? O texto control deve ser adicionado à página primeira. Por que está dando um erro assim, dessa forma? Porque a sequência seria eu adicionar esse header dentro do app, dentro do conteúdo aqui, ó, antes de modificar qualquer coisa, porque até então ele não existe. Pro Flutter ele não enxerga isso aqui. Por isso que ele diz que você tem que adicionar primeiro na página. O que é que eu posso fazer aqui? Tem essas questões também, tá pessoal? Mas isso aí é com o tempo, você vai vendo como se faz. Eu não criei o header, eu vou deixar para modificar ele depois disso aqui. Imagine que eu já tenha criado a página e aí eu vou fazer o update. Vamos ver se vai dar certo agora. Por quê? Porque geralmente é assim mesmo, né? Você não sai modificando, você já colocaria o valor que você quer dentro desse valor aqui, ó. Aí iniciou a aplicação. Depois que ele inicia tudo, aí sim você começa a modificar os valores, você vai mexendo na aplicação, vai modificando o que você precisa. Mas só para a gente exemplificar, vamos ver se isso é real. Olha aí, ó. Este é o app, né? Que é essa parte aqui.
o header, né, que diz que foi modificado, porque realmente foi, aqui embaixo, e o main content, que só diz main content mesmo, que é aqui, ó. Bom, dessa forma aqui a gente consegue modularizar a aplicação de várias formas, eu dei várias opções. Em vez de a gente criar aqui esse main content, dessa forma a gente pode criar uma função aqui dentro do app também, ó. Get main content, é isso? Ele sempre vai receber o self. E aqui a gente dá um return nesse valor aqui, ó. Pronto. Dessa forma eu utilizo várias formas de modularizar, né? Sempre eu colocando self na frente, né? Ó. Então essa função é uma função interna do app, mas poderia ser uma função interna do header ou de qualquer elemento que você criar. E ela vai estar retornando, vai estar tirando a responsabilidade de código daqui, dessa parte, vai estar abstraindo, né? Está colocando em outro lugar para ficar melhor a legibilidade de código. Então vamos ver se vai dar certo. Tá aí. Normalmente, tá? Funciona do mesmo jeito, porque realmente é a mesma coisa, só adicionar a função aqui. E é isso, gente. Essa aqui é a primeira aula aqui, talvez eu vá fazendo algumas aplicaçõezinhas e mostrando. Não vejo ninguém falando sobre isso, eu acredito que é um tema bem importante. Eu vejo muita gente criar aplicações enormes dentro do main, tá? Ó, veja só, o main ele fica só com a instância do aplicativo. Tudo que eu vier colocar, né, eu posso criar outro arquivo aqui chamado app.py, que eu vou colocar só essa classe app. E eu posso criar outro arquivo chamado header, que eu vou colocar só essa classe header e tudo que tem dentro da classe header. Isso faz com que eu modularize a aplicação, né, que eu tenha legibilidade de código, que eu consiga atribuir responsabilidades melhor, né, e cada elemento desse recebe o pai, ou seja, recebe o elemento pai de todos. Todas as classes que eu criar, eu tenho que receber esse app, né? Eu posso não receber, mas não é legal, porque se eu quiser modificar qualquer coisa dentro da aplicação, dentro de determinada componente, eu vou precisar do app. Então, dessa forma eu consigo, em qualquer parte da aplicação, modificar qualquer outra parte que tiver. Então, sempre receba o app, né? E como esse aqui, por exemplo, o header, né? Ele tem um app, ele tem o atributo app, que representa a aplicação inteira. Só que eu não estou criando memória, gastando memória à toa não. Por quê? Porque essa aplicação, essa instância aqui, ela é só uma. Para toda aplicação. Toda vez que eu chamo ela, eu estou chamando a mesma. Então eu não estou realocando espaço de memória. Eu estou só pegando ali o endereço dela para que eu consiga utilizar dentro de onde eu quiser. Então, como essa aqui já tem um app, né? Se eu quiser criar uma instância de uma nova classe aqui, e eu precisar passar para ela de outro componente que eu criei, né? Passar para ela o app, eu vou passar esse app aqui, ó, normalmente, para outra classe, né? E ela vai conseguir também ter acesso a tudo que o app tem. Então, de qualquer lugar, se você criar um button e passar o app para dentro dele, você vai conseguir modificar uma lista lá em outro componente qualquer. Essa é a parte boa de modularizar. Só que aí com o tempo você tem que ir criando os seus próprios padrões para que você não caia em erros que você não consiga entender porque está dando erro, né? Mas basicamente é isso. Começa devagarzinho, vai criando as classes normais, devagarzinho, cria uma classe, cria outra. Aí você vai vendo os erros que dão e por que está dando erro. Aí você resolve o erro e você entende como funciona a aplicação do Flat, né? E como funciona a aplicação onde você controla tudo, controla todos os elementos. Então se eu tiver uma lista aqui dentro, por exemplo, eu vou, em vez de criar um método update, eu posso criar também com esse nome, mas eu não acho ideal. Eu crio update list, por exemplo. E aqui dentro dessa parte, eu vou lá e coloco lá o código que eu quiser, que vai atualizar um elemento que já contém aqui, ó. Então, de qualquer lugar do código eu posso chamar essa função e atualizar
automaticamente esse conteúdo do aplicativo. Bom, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixar algum comentário aí. Eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Valeu e até a próxima.